A graça e a paz do Senhor Jesus, irmão. Sou professor Egrinaldo Jesus Santos, sou bacharel em teologia aqui em Vitória, Espírito Santo. Estou participando aqui desse. Vamos dar início a essa matéria de missiologia, que é uma teologia de missões. Nessa teologia de missões, nós vamos estudar todos os aspectos das missões. Todos os aspectos como fazer missões. Nosso Deus, ele é um Deus. As missões nasceram primeiro no coração de Deus. Portanto, o desejo de Deus é que a igreja dele seja missionária. O desejo de Deus é que a igreja dele esteja envolvida no trabalho de missões. Seja dedicado para pregar boas novas a todas as pessoas que necessitam que aceiem a salvação. Que em nome de Jesus Cristo, que esse estudo de missiologia venha fazer algo sobrenatural na sua vida, venha te despertar para a missão, né? Você pode fazer a missão transcultural, integral, né? Então, querido, que o seu coração seja transformado, cheio, impactado do Espírito Santo de Deus, no desejo de fazer missões, querido, para a glória e honra do Senhor Jesus, né? Bom, o que é missiologia? Teologia de missões é o estudo ordenado da missão da igreja, como tal, uma disciplina dentro da disciplina, que abrange muitos aspectos. Bom, meus amigos, é importante nós aprender em primeiro lugar que é um estudo que vai ordenar a missão da igreja. Quando nós falamos de missões, nós falamos de muitas coisas, de muitos pontos, de muitos detalhes, muitos aspectos. Às vezes nós estamos na igreja e ouvimos falar de missões, e quem não está envolvido nesse ministério integralmente, quem não se dedica a ele, não estuda, não procura entendê-lo, não se dá conta que o ministério missionário, a questão missionária é muito abrangente, é muito grande. Nós vamos tratar diversos pontos da teologia de missões. O primeiro objetivo da matéria da missiologia, dentro da teologia, é ordenar o estudo de missões. Nós vamos selecionar todos os temas de missões, todos os pontos, né, nesse curso de missões. Nós vamos dividir esses tópicos e vamos estar estudando separadamente, para que, através de estudo sistemático, nós tenhamos ter uma compreensão melhor e ter uma conscientização da necessidade de fazer missões. Então, querido, missões, nós vamos estudar temas como missões integral, janela 10x40, missão transcultural, ministério apostólico, capelania e etc. Então, esses são apenas alguns pontos que nós vamos ter dentro da teologia de missões. Hoje, na primeira aula, nós vamos ver todos esses. Vamos entrar em todos esses assuntos. Vamos começar a ver algum deles, querido. Eu citei algum deles aqui no começo para que vocês, alunos, possam já, de princípio, ver que missões não é apenas evangelizar. Missões não é apenas enviar missionário para campo missionário. Missões é muito mais do que você imagina. Nós temos muito que meditar nesse assunto. E esse é o objetivo dessa matéria, abrir a nossa mente, abrir a nossa visão, para que nós compreendamos que o tema missão é muito maior do que nós imaginamos. É a reflexão teológica sobre todos os aspectos das missões da igreja. A teologia tem por objetivo sistematizar o estudo, dividir o estudo, para que nós, como os alunos, professores, venhamos ter mais facilidade de compreender os tópicos ou os temas, né? Todos os assuntos que geram em torno daquele tema, né? Através da missiologia, nós vamos fazer uma reflexão profunda sobre os assuntos de missões. Nós temos que refletir, temos que parar para pensar. Se nosso Deus é um Deus missionário, se nosso Deus é um Deus que ama missões, se nosso Deus é um Deus que ama as almas, será que nós temos feito um trabalho missionário da maneira correta, como deve ser feito? Será que a igreja tem feito missões como agrada o coração de Deus? Será que nós, como cristãos, estamos cumprindo o ID de Jesus? Será que nós estamos alcançando
É isso aí, nós vamos dar continuidade ao estudo, né, de missiologia ainda, né, nós vamos entrar um pouco aqui, e que Deus possa continuar nos dando graça, querido, possa continuar falando em nossos corações, né, e nos despertando para fazer esse trabalho de missiologia, né, missiologia é muito mais do que você imagina, né, então nós vamos aprender hoje, querido, o que Deus pode fazer, né? Então, nós vamos hoje. Disse o seu discípulo a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça a seus senhores da colheita para que envie trabalhador para a sua colheita. Mateus 9, 36 a 38. Nós vemos nesse versículo a palavra colheita, missões aplicada. Então, quando Jesus disse assim, a colheita é grande, ele está dizendo a missão é muito grande. Quando ele disse, olha, peça ao Senhor da colheita que envie trabalhador, peça coisa ao Senhor missão, que envie trabalhadores para a sua colheita. Alguns pontos que nós podemos analisar nesse versículo. Ao ver as multidões, Jesus via as multidões, ele contemplava as pessoas, ele enxergava as pessoas, querido. Nós, como igreja, devemos também enxergar, nós, como igreja, devemos lançar o olhar sobre as pessoas. Jesus, ele tem compaixão das pessoas, ele olhou para elas, e no momento que ele olhou para elas, ele sentiu íntima compaixão, extrema compaixão. O que é compaixão? É estar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, né? Isso é compaixão, querido. Essa empatia que Jesus sentia, ele sentiu o sofrimento das pessoas de Jesus, o desejo de Jesus é que a igreja também venha sentir, querido. Nós estamos vivendo um momento tão frio na igreja, que muitas vezes nós olhamos para as pessoas, nós não enxergamos, não compadecemos dela. O desejo de Deus é que nossos olhos sejam abertos para isso. As pessoas estão aflitas e desamparadas. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão desesperadas, estão precisando de consolo, conforto, de um ombro amigo. Quem melhor do que a igreja para levar esse conforto, essa alegria, esse alento, esse consolo? Essa é a missão da igreja. As pessoas estão com ovelhas, ser pastor. O Senhor está nos chamando. Onde estão os trabalhadores? Onde estão aqueles que vão trabalhar na minha obra? Que vão levar o meu evangelho, que vão anunciar a minha mensagem? É isso, querido. Missões é levantar trabalhadores, missões é levantar pessoas para trabalhar na obra do Senhor Jesus, que nós viemos levantar como os trabalhadores do Senhor, não importa qual seja o seu dom, o seu talento, mas use isso para fazer missões, para ganhar alma para Jesus. Esse é o desejo de Deus para mim e para você, querido, queridas. Muitas vezes nós pensamos assim, qual é o chamado de Deus da minha vida? O chamado de Deus para você é que você ganhe a alma. Talvez você não tenha descoberto ainda que Deus tem para você, mas eu quero dizer para você, independente disso, é ganhar alma, é anunciar as boas novas. Se você fizer isso, você está fazendo a vontade de Deus, querido. Então, missões significa ação, é uma ordem, é um compromisso, né? A igreja precisa se comprometer com missões, é uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ordenou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas, ou a toda criatura. A missão é para todos, né? Não é só feito pela igreja. A igreja tem que ter um compromisso, a igreja tem que se dedicar a fazer o trabalho missionário. Tarefa que deve ser feita por alguém, amando de outra pessoa, incumbência, cumprir uma missão. Aquilo que se deve fazer, cumprir obrigações para os cristãos. Missão significa propagar o evangelho através da igreja. Então, é uma tarefa que deve ser feita por alguém que Jesus nos mandou, querido. Você é essa pessoa. Vamos realizar esse trabalho. Essa é uma responsabilidade, uma bênção que Deus colocou sobre nós, querido.
é uma obrigação da igreja. Não é uma questão que a igreja pode decidir se quer ou não fazer. Não é uma questão que a igreja vai pensar, vamos fazer missão ou não. Não, é já, querido. Missão é já uma obrigação da igreja do Senhor. A igreja tem que cumprir a ordem de Jesus e fazer missões, querido. Nós temos que fazer e levar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo. Missões, querido. Deus te dá autoridade, poder para você fazer a obra do Senhor Jesus, querido. Quando nós falamos de missões, nós estamos falando da função da igreja. Qual é a função da igreja? Ganhar alma, evangelizar, levar as boas novas para os necessitados, querido. A igreja recebeu de Deus a autoridade para isso. Não tenha medo de fazer missões. Não tenha medo de abrir a sua boca para pregar o evangelho, porque Deus já te deu autoridade. Ele já te ungiu com óleo da unção e já te autorizou a fazer missões. Então você deve ir, você deve fazer missões, querido. Deus já te autorizou. E quando o Senhor, querido, nos chama, entendeu? As missões também tem que ser com poder, né? Vamos analisar esse texto aí. O que há em nós, querido? Não, nós não temos nada, que nós carecemos de Deus, necessitamos da sua presença na nossa vida, precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. Mas como nós vamos fazer missões? É através do poder do Espírito Santo de Deus que nós fazemos missões e levamos o Evangelho ao mundo, que Deus te enche com esse poder. Que Deus... Vamos para um próximo ponto, bastante importante. Gostaria que você prestasse atenção nesse próximo ponto. Quando nós tratamos a teologia de missões, que é a grande comissão. O que é a grande comissão? Sempre quando nós falamos de missões, nós falamos esse termo, a grande comissão. No que consiste a grande comissão? A grande comissão é a incumbência dada por Jesus para se evangelizar o mundo todo. Então, quando Jesus disse, ide por todo mundo, ele estava nos comissionando, estava nos liderando, nos ordenando aí. E isso é a grande comissão, querido. Nós temos 2 versículos que nós vamos tratar agora. Vamos ver esses 2 versículos aqui, para separar para vocês. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus, querido, ele nos comissionou, ide por todo mundo. Vocês devem ir por todo mundo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Não fique escolhendo pessoas para pregar, não, pregue a todas as pessoas, ainda que elas, querido, não sabem, mas elas precisam. É por isso que nós devemos pregar, porque todas as pessoas precisam da boa nova. Olha, o outro versículo, ide ensinar em todas as nações. Quem tem que fazer isso? Nós temos que ir, querido, atender a ordem de Jesus, a bênção de Jesus, entendeu? Essa é a grande comissão de Deus, querido. Quando é o momento de Jesus estar no monte, quando ele fala isso aí, antes de subir ao céu, ele deixou essa incumbência para nós, querido. Ide por todo mundo, ele deu uma ordem ao discípulo. Você é um discípulo, você é a igreja de Cristo Jesus, leva o evangelho a todas as pessoas, né? Assim como ensinei para vocês, vocês vão e façam em meu nome obras maiores a toda criatura que precisa. Jesus disse para o seu discípulo e para a sua igreja, prega para as pessoas que precisam, que precisam do amor de Deus. Vamos dividir a grande comissão em alguns pontos. Primeiro, ide. Ide é no sentido de mover o encontro das pessoas, de comunicar a mensagem salvífica do Evangelho. A igreja deve ir no sentido de se mover ao encontro das pessoas. Nós temos que ir. Não temos como nós fazer missões fechadas dentro da nossa casa ou dentro da igreja, né? Pedindo que o Senhor vá. O Senhor está ordenando que você vá, querido, que a igreja vai, né? Para que a igreja fique esperando as almas chegar. Vai ao encontro das almas, né? Missionários, vai ao encontro das almas.
Nós, igreja, temos que ir em busca das almas, em busca das pessoas. Nós precisamos de ir para o encontro das almas. As almas estamos nos aguardando. Segundo, pregar o Evangelho. Essa é a nossa responsabilidade, é de levar a mensagem do reino do céu, não outra mensagem. Essa é a mensagem que Deus nos chamou para pregar. Pregar as boas novas. Aonde se encontra o Evangelho que devemos pregar? Na Bíblia, querido, na Bíblia Sagrada. O que diz a Bíblia? Nem mais e nem menos, querido. Quando ele acrescenta, o povo tira, né? Jesus ele é muito claro a dizer que para cada um de nós vamos sair de dentro das quatro paredes e vamos pregar o Evangelho de Cristo Jesus, né? Mas muitas vezes nós não queremos fazer isso, né? Nós ficamos esperando ou até mesmo orando e pedindo e falando: Senhor, manda ceifeiro, manda missionário para a tua obra, enquanto você está ali, querido, enquanto Deus te chamou, entendeu? Então nós devemos ensinar tudo que nós temos aprendido, querido. É muito importante para a pessoa ser Jesus, tem alguém. Senta próximo de você, você ensina, abre a Bíblia, ensina ela. Nós temos que ser ensinador também, querido. Então a grande comissão é o ide de Jesus. Quando alguém te perguntar o que é a grande comissão, é o ide de Jesus. Responde para ele: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Dentro desse ide está o ir, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizar e ensinar em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Né? Então vamos dar continuidade aqui, né? No estudo de psicologia. Você que está aí, querido, todos que são cristãos, todos que servem ao Senhor, devem fazer missões. Ainda há alguns pensamentos, alguns círculos religiosos, que fazer missões é só para os missionários. Hoje nós vamos tratar sobre esse assunto. A questão de fazer missões, se fazer missões é para todos, se é para todos ou só para os missionários. Vamos ver, né? Porque muitas pessoas ficam esperando. Não, missões é para todos os cristãos. As missões devem ser feitas por todos os cristãos, sem exceção. Todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e recebeu a salvação, esse presente tão maravilhoso deve ter no seu coração o desejo que todas as pessoas que ele conhece, que ele ama. Então, todos os cristãos devem pregar. Todos os cristãos, não apenas só os missionários. Vamos ver se existem pessoas que têm um ministério missionário. Existem pessoas que têm, querido. Mas todos os cristãos, sem exceções, não têm um ministério específico, têm que fazer missões. O ID de Jesus não foi apenas só para os cristãos da igreja primitiva. Não, não. Foi para todos os cristãos, sem exceção, né? Então, todos devem fazer missões. Nenhum dos cristãos que existe estão livres dessa responsabilidade. Todos nós deveremos fazer missões. E como fazer missões? Professor Egnal, nós fazemos missões no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas tarefas rotineiras, corriqueiras. É assim que nós fazemos missões. Nós não devemos fazer missões apenas nas tarefas missionárias, não, da igreja. As tarefas da igreja, missionária da igreja, nós devemos também fazer, mas nós temos que fazer missões todo o tempo, no dia a dia, na rua, no dia a dia, no trabalho, no seu dia a dia. Assim, querido, que deve ser o nosso trabalho de missionários. Então, você está ali na sua rua, evangelize o seu vizinho, está dentro do trem, evangeliza, dentro do ônibus, evangeliza, fala de Deus para essas pessoas. Tudo com muita ordem, com decência, devemos fazer missões, né? Foi para isso que Deus nos chamou.
É importante que você tenha essa consciência, que nós devemos fazer ela nos momentos mais simples da nossa vida. Não é só algo apenas formal. Só, a igreja, só no momento que a igreja sai para fazer missões? Não, querido. Fazer missões no momento informal, na conversa informal, né? Muitas vezes a pessoa abre o coração para nós. Aí nós temos a oportunidade de evangelizar, de falar de Deus para essas pessoas. Todos nós devemos fazer missões. Fazer missões, que é cada membro da igreja participando da evangelização comum, com as suas habilidades e dons, de tal forma que toda a igreja esteja comprometida em executar o plano de Deus. Então, fazer missões é cada membro, cada dom que recebeu de Deus, cada habilidade que recebeu de Deus, é comprometido com o reino de Deus, executando o plano de Deus. Então, fazer missões é isso, é a gente se envolver na obra do Senhor em todo o tempo, fazendo a obra de Deus em todo o tempo. Então, que a igreja esteja envolvida, onde há um pecador sem o conhecimento do Evangelho, vá lá levar a palavra de Deus para ele. É um campo missionário ali. Isso qualquer cristão pode evangelizar com seu testemunho pessoal, querido. Essa é uma das partes muito importantes para fazer missões, né? Onde há um pecador sem o conhecimento do Evangelho, né? Parece que missões, as pessoas pensam que missões é só ir para outro país, é só. Não, querido. Você faz missões na sua casa, você faz missões no seu bairro, você faz missões no colégio, você faz missões, querido, na rua, no seu andar, entendeu? Você faz missões nas Cracolândia, entendeu? Então, querido, você faz missões nos hospitais, né? Mas com sabedoria, nós temos que ter essa visão aberta. Qualquer um de nós podemos evangelizar. O que nós precisamos entender é que todos nós cristãos recebemos uma arma muito poderosa. Recebemos de Deus uma arma muito tremenda da parte do Senhor. Que é o quê? Que é o nosso testemunho pessoal, querido. Todos nós recebemos do Senhor. Nosso testemunho é poderoso. Nosso testemunho, ele é muito forte. E através do nosso testemunho, nós podemos ganhar muitas pessoas. Às vezes a gente fica pensando, mas eu não sou um pregador, eu não sei falar, não tenho teologia, eu não sei falar direito, né? Essa era a conversa de Moisés, entendeu? O que Deus falou para Moisés? Não foi eu que criei a boca do homem? Não foi Deus que criou a nossa boca? E nosso testemunho pessoal, as experiências que nós vivemos, os livramentos que Deus deu, os milagres que Deus já fez por nós, querido, né? Tudo isso, querido, é o nosso testemunho pessoal. Muitas vezes nós guardamos isso para nós. O desejo de Deus é que você use esse testemunho, que através do seu testemunho, conte o que Deus tem realizado na sua vida. Você não sabe como as pessoas podem ser tocadas, como as pessoas podem ser alcançadas através do seu testemunho. Então, que você seja fiel, você leve o seu testemunho para as pessoas, porque através do seu testemunho, muitas almas podem render aos pés do Senhor Jesus. Cada coração pode chegar a Cristo Jesus. Cada coração com Cristo é um missionário. E coração sem Cristo é um missionário em crise. Entendeu? Cada coração com Cristo é um missionário. Se você tem Cristo na sua vida, você pode fazer obra missionária. E no dia a dia, mesmo tendo seus afazeres, cada coração sem Cristo possa alcançar. Precisa da salvação, querido. E você, o que está fazendo para essas pessoas, né? Vamos dar prosseguimento aqui nesse ponto aí. Nós temos aqui o texto que nós vamos meditar. Atos 1:8, bem conhecido, né? Atos 1:8, né? Nós vamos meditar nesse texto aí. É o texto que diz o seguinte: mas recebei poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Atos 1:8. Esse texto
ele diz assim: Jerusalém, Judéia, e até os confins da terra, onde eu desejo, Deus, que nós vá, que eu vou, que você vá. Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o desejo de Deus, querido. Esse texto, ele é bem usado na missiologia figurada para representar o alcance das missões. O desejo que Deus tem é que nós saímos do nosso lugar, saímos do nosso conforto, da área de conforto, e vamos em busca das pessoas. Eu quero deixar para você, o texto diz, olha, recebeis poder. O texto diz que nós seremos testemunhos de Jesus em muitos lugares, em muitas regiões da terra, no mundo inteiro, né? Testemunho universal, vamos colocar assim. Mas antes que isso acontecer, antes de nós ser testemunho dele, nós receberemos poder, né? Você vai receber poder de Deus. Depois que você receber esse poder, vocês vão, com certeza, para o mundo pregar a palavra de Deus. Atos capítulo 1, quando Jesus subiu, o que vamos fazer? Vamos para o cenáculo adorar. Essa palavra foi tremenda na vida do discípulo. Quando eles receberam esse poder, Pedro, como exemplo para nós, quando ele recebeu esse poder, olha o que aconteceu, olha o que Pedro fez quando ele recebeu esse poder, querido. Pedro, depois que ele recebeu esse poder do alto, depois que ele recebeu essa autoridade, essa autorização de Deus, ele não foi mais o mesmo. A palavra diz que Pedro, numa única pregação, ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Sabe o que é isso? Ter recebido o poder de Deus. Isso é ter recebido o poder de Deus. O poder de Deus faz diferença na nossa vida, faz diferença na sua vida. Antes, Pedro foi aquele que negou Jesus. Antes, ele foi aquele Pedro, por pouco, muito pouco, renunciou a Jesus, que não reconhecia Jesus. Um momento ele dizia: Senhor, vou morrer contigo, vou na cruz até o fim. Mas em outro momento, ele foi um Pedro que disse: não estava com Cristo, não conhecia, nem sei quem é essa pessoa. Não, aí as pessoas diziam: não, mas você fala com ele. Ele dizia: não sei quem é esse Jesus. Então, depois que Pedro recebeu o poder do Espírito Santo, depois que Pedro recebeu ali a descida do Espírito Santo, ele não foi mais o mesmo. Ele foi totalmente transformado. Apenas um sermão ganhou 3.000 almas para Jesus. Em um único dia, querido. As 3.000 almas no único dia, todas foram batizadas. Olha como é importante, querido. É muito importante, meu amigo. A pessoa aceitar Jesus, né? Você discipular, batizar ele, né? Quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, querido, ninguém pode nos segurar. Ninguém. Esse negócio de ficar, a igreja está me segurando, tal. Não. Se você recebeu, Deus te chamou, te escolheu, querido, você tem o Espírito Santo de Deus, entendeu? Pode ter a certeza que a igreja, o pastor, não vai te pedir de fazer missões, né? Então, você tem que ter ousadia, poder de Deus para levar a palavra de Deus. Vamos falar aqui sobre o alcance. Vamos usar o texto novamente de Atos 1. Olha o alcance das missões. Jerusalém representa o local, o contexto que estamos inseridos. É o primeiro lugar onde devemos evangelizar e fazer missões. Então, Jerusalém é a sua cidade, é o seu bairro, querido, entendeu? Nós devemos fazer missões na nossa rua, na escola, no nosso bairro. Nós devemos fazer missões nos nossos vizinhos, entendeu? Nos nossos parentes, né? Nós devemos, querido, acima de tudo, que eu não posso deixar de dizer para vocês, nós devemos fazer missões de evangelizar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. A nossa casa é o campo missionário que Deus nos confiou. Se nós não for fiel, querido, nesse campo missionário que Deus nos confiou, nós não seremos fiéis em obras maiores. Então, que você seja fiel, um fiel missionário, dê testemunho,
de Cristo Jesus, queridos. Todos são cristãos, mas continue dando testemunhos se todos dentro da sua casa são cristãos, né? E se não for, querido, dá testemunho para aqueles que não é, que eles possam enxergar Cristo na sua vida, Cristo na vida do missionário, né? Talvez nem todas as pessoas, né, da sua família já aceitou a Cristo, né? Então é importante que você evangelize, que você dê bom testemunho dentro do seu lar. Você não deve dar de maneira nenhuma, mas dentro da sua casa que não conhece, dentro de uma pessoa que não conhece o Senhor, você não pode de jeito nenhum. Através de você, Deus vai usar você. Judeia. Judeia representa, devemos ir um pouco mais adiante, a outras cidades e municípios. Entendeu? Aí, a Judéia, falando como igreja, como corpo de Cristo, nós temos que ir como igreja a lugares mais adiante, outras cidades, abrir outras congregações, abrir bases missionárias, né? Foi para isso que Deus nos chama. A igreja tem que ter a visão de expansão, crescimento. A igreja tem que ter essa visão de expansão, de crescimento. Nós temos que olhar as regiões ao redor, olhar as profundidades da nossa. Aqui, onde não tem um trabalho, muitas vezes, querido, não é necessário levantar uma igreja, mas levanta um ponto de pregação. Através daquele ponto de pregação, ali pode transformar uma igreja. Então, Judéia representa a igreja um pouco mais adiante. Samaria representa missões de outros estados. Quando nós falamos de Samaria, a igreja deve ir além. Tem que ter o desejo de fazer além, fora do seu próprio estado. Enviar missionário para outros estados para fazer missões. Sabe que existe estado no nosso Brasil que as missões são escassas? Aqui no Brasil mesmo, não é longe não, cidades, vilarejos, não tem uma igreja evangélica, querido. Existe no nosso Brasil, né? Muitas vezes a igreja que tem que fazer esta obra, que tem que preparar missionário para enviar para outras regiões, para cidades, para interiores, para aldeia, querido, entendeu? Lugar que tem poucas pessoas, que tem crescimento pequeno, esse lugar precisa de uma igreja, abrir congregações, implantar trabalho. Isso é os missionários, querido. Os missionários têm que ir, querido. Vai para o Nordeste, entendeu? Vai. Sempre a primeira que vocês vão ver é a igreja católica lá, querido. Entendeu? Mas muitas vezes não tem igreja evangélica. Nós temos que fazer esta obra acontecer. A igreja crescer através de mim, através de você. Por último, os confins da terra representa missões transcultural em outros países, né, em outros povos. Missões transcultural. A missão tem que ser realizada pela igreja. Nós temos nosso país, além de outros países. Nesses outros países, nós levamos o evangelho a toda criatura. Então, que nós viemos fazer missões aonde que nós estivermos, em Jerusalém, Judéia, Samaria ou confins da terra. Deus nos chamou, nos ungiu, nos escolheu para anunciar as boas novas do Senhor, querido, do reino. Que você seja fiel na pregação do Evangelho do Senhor, levando a palavra de Deus a todos os lugares e o Senhor te enviar. Então, queridos amigos, não podemos parar, né? Não podemos parar de jeito nenhum, né? Agora vamos lá, a triplo missões da igreja, né? A igreja tem uma missão tríplice, né? Quando nós falamos de missões, a igreja tem uma missão que é tríplice, uma missão que é caracterizada por três. Então, querido, não é que uma é mais importante que a outra, a tarefa é mais importante que a outra, não, todas são importantes, juntas, né, nas triplas missões da igreja. A igreja não deve falhar em nenhuma delas. Primeiro, a palavra igreja vem, o tema eclesia é para fora,
né? Alguns falam eclésia. Uma igreja é a reunião do chamado para fora, né? Para os adoradores que adoram, né? Você não foi chamado para ficar dentro das quatro paredes, não. Você tem que sair para fora, trazer para dentro da igreja. Nós somos chamados para fora, não para dentro, querido, né? Temos que parar de ficar só querer pregar dentro da igreja. Vai para fora, vai fazer missões. A igreja não pode andar como o mundo anda, mas a igreja está no mundo. Só que a igreja tem que ser luz e sal da terra. Onde você vai iluminar? As trevas, querido. Onde você vai salgar? Onde não tem sabor. A igreja tem que ir por meio das multidões. Jesus contemplava as multidões, ele via ali a igreja, né? Ele via a necessidade daquele pessoal, entendeu? Então, é reunião dos chamados para fora. A igreja tem uma missão tríplice, né? Lembrando que essa missão é uma missão dividida em três papéis. É uma missão só. É como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é um único Deus. Nós não misturamos as pessoas, não confundimos, não dividimos a Trindade. A mesma coisa na tríplice missões da igreja. Adoração, edificação e edificação. Vamos falar um pouquinho de cada um desses pontos. Primeiro, a igreja foi chamada para adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Nós fomos chamados por Deus para ser adoradores, que adoram, que é espírito em verdade, que adora o seu espírito em verdade. Essa é uma das três pontos da tríplice missões. É um dos pontos, né? A igreja foi chamada para adorar a Deus, ser adorador. E Deus ama a adoração da igreja, porque Ele quer ser querido. A única e honra e glória é para o Senhor. Ele não quer que tenha outro Deus, entendeu? Ele não comungou com a idolatria de Israel, querido. O desejo de Deus, querido, né, era que a igreja não passasse por aquilo, mas o asilo curou a igreja de Israel, né? Então a igreja tem que adorar em espírito e em verdade, com um único verdadeiro Deus. Segundo, edificação, atender os domésticos da fé, levando ao aperfeiçoamento, fortalecimento e crescimento. Então, querido, o desejo de Deus é que a igreja realize a obra da edificação. Do que consiste a edificação? A edificação consiste em atender aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? São os irmãos que congregam conosco, né? Os irmãos que congregam com você, querido. Entendeu? A palavra diz que nós temos que dar atenção para eles. Eles devem ser aperfeiçoados, fortalecidos, para que cresça. A igreja não pode abandonar os irmãos, né? Porque através dessas pessoas, essas pessoas, quando são fortalecidas e edificadas, é que elas vão fazer missões, ganhar mais alma para Jesus. Quando elas estão amadurecidas e fortes, firmes, na rocha que é Jesus, elas vão ganhar muitas pessoas para Cristo. Mas hoje em dia, querido, nós vivemos um momento que há muitos membros da igreja que não quer saber, querido, entendeu? Então a obra de edificação muitas vezes ela falha, né? Tem irmão que há muito tempo, querido, é irmão na fé, mas precisa de acompanhamento, né? Isso faz parte da obra da igreja, né? Em terceiro lugar, a evangelização é o ID, né? A grande comissão, anunciar o evangelho a toda criatura. Então, querido, o ID é evangelização. Nós devemos evangelizar. A igreja deve evangelizar. A igreja deve ir ganhar almas, ganhar pessoas, anunciar o evangelho. E a todas as pessoas que estão no nosso reforma, a igreja precisa ser adoradora, edificadora e evangelizadora. É uma missão para Deus. Outra missão com o corpo de Cristo e outra missão com o mundo. Cristo tem que ter compromisso com Deus, com o corpo e com as almas que estão no mundo, precisando da salvação. Essa é a missão da igreja. Missões também, querido, se faz orando, contribuindo e indo, né? E quem não consegue ir,
Quem não consegue fazer missões, faz missões orando. Como de missões precisa e carece de oração, de orações, melhor. Precisa da oração, de um intercedor, de uma igreja que intercede, de uma igreja que busca, de uma igreja que as pessoas estão lá fora, querido, né, pregando. Então a obra missionária precisa muito de oração, querido. A obra missionária precisa que eu e você, querido, oramos pelo missionário, intercedemos pelo missionário, contribui com a obra missionária, oferte com a obra missionária, né? Ore para que Deus abençoe os missionários que estão no campo. Ore para que Deus venha levantar novos missionários, querido. Precisa ser levantado missionário. Essa é a atividade da igreja. E nós também podemos fazer missões contribuindo. Eu disse que já falei para vocês, missões não faz sem dinheiro. Isso é uma realidade, querido. Missões gasta dinheiro. Quando você vai fazer qualquer coisa, gasta dinheiro. Mas uma obra tão grande dessa, Jesus tinha ao seu lado seu tesoureiro, que cuidava da bolsa de dinheiro. Jesus tinha ali a sua reserva de dinheiro. Quanto mais a igreja. A igreja precisa contribuir com a obra de missões. A igreja deve ser uma igreja missionária em outro país, se for possível. Se não for possível, manter uma família, manter um missionário lá no campo, enviar a oferta missionária lá no campo, adotar uma criança, entendeu? Então, querido, são muitos trabalhos que a igreja pode fazer com esse trabalho de missões. São inúmeros trabalhos de missões. Essa é a tríplice missões da igreja: adorar, edificar. E missões como faz? Orando, contribuindo, né? E indo, né? Essa é a obra missionária. Não fique esperando, seu irmão, querido, entendeu? Não fique esperando, não. Né? Fique esperando o pastor, né? Chega para a sua igreja, pastor, aqui está minha oferta missionária. Né? Vamos falar sobre o ministério missionário específico. Existem pessoas que todos foram chamados para missões. Mas como cristãos devemos evangelizar. Mas existem pessoas que claramente foram chamadas para um ministério específico, missionário. Existem pessoas que foram chamadas para esse ministério. Essas pessoas estão chamadas para ser missionários. E ao contrário de nós, que não somos missionários, que fazemos as missões no nosso dia a dia, ou nos trabalhos diretamente na igreja, há pessoas que têm um ministério missionário específico. Ela dedica a sua vida integralmente à obra de missões. Essa é a diferença. O missionário dedica toda a sua vida para fazer a obra de missões e abre mão de muitas outras coisas para fazer a obra de missões. Mas isso só acontece se ele tem o chamado de Deus e se ele entender que Deus está chamando ele e que ele obedeça à voz de Deus. Entendeu? Então, tem muitas pessoas que Deus está chamando, né? Mas ele não quer ir, né? O texto diz aqui, ó, ele mesmo deu um para apóstolo, uns para profeta, outros para evangelista, outros para pastores, outros para doutores. Efésios 4, 11. Esse texto está falando de dons ministeriais. Os dons ministeriais não são para todos, são para alguns. Ao contrário, 1 Coríntios 12, lá há especialistas novos, dons espirituais, dons de sabedoria, conhecimento, sentimento, cura, milagre, fé, maravilhas, línguas, interpretações das línguas, profecias. Esses dons são para toda a igreja, né, que buscar esses dons, né? Então, queridos, segundo a vontade de Deus, é acessível por agora. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, tem os dons específicos para alguns que Deus chama nesse ministério. Não são para todos. Os dons ministeriais não são concedidos a todos os cristãos em geral, mas apenas aqueles que são designados por Deus. Alguns foram chamados para esse ministério, para esta obra, foram designados por Deus. Não são para todos, de maneira nenhuma, né? E neste ponto que nós temos aqui as questões do apóstolo.
Quem é o apóstolo? Vamos entender. O ministério de apóstolo ainda é válido para a autoridade? Para hoje? Ou esse ministério já encerrou, já se findou? São muitas dúvidas que surgem. Vamos tirar agora a nossa mente. Vamos esclarecer aqui para você. Como já vimos, todos os cristãos devem fazer missões. Porém, tem pessoas que temos chamado específicos, pessoais para missões. São aqueles que possuem um ministério missionário, diferente dos cristãos em gerais, que faz missões no seu cotidiano, em meio às outras atividades do dia a dia. O cristão que possui o ministério missionário dedica a sua vida integralmente a missões. É um chamado específico, é um chamado pessoal. Existem pessoas que foram chamadas para a obra missionária, que são missionários, que fazem a obra de Deus. O chamado missionário de um cristão deve ser identificado pelos pastores e pela igreja. Depois da evidência ser identificada, a igreja deve preparar essa pessoa para ser enviada futuramente. Tem que preparar, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Preste atenção, essa é uma missão da igreja. Só que a igreja tem que ensinar, a igreja tem que ter esse interesse, né? A igreja tem, querido. Hoje em dia parece que o ministério é só cantor e pregador, só, né? Agora, a igreja ser missionário, querido, não vai precisar de cantor não, entendeu? Porque não vai ter almas, né? Então é por isso que nós temos que fazer, né? Muitas vezes, querido, a igreja não dá atenção para esse trabalho sobre a obra missionária. A igreja precisa levantar missionários. Então a igreja tem que olhar os jovens, tem que olhar, fazer o culto de missões, tem que se influenciar a igreja a fazer missões, querido, aos irmãos, aos jovens, fazer missões, tem interesse por missões, querido, entendeu? Então, querido, temos que mostrar para os adolescentes, para os jovens, para os irmãos, né? E o pastor estar, querido, também atento, observando essas pessoas, né? Que têm um interesse. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós como igreja, queridos, identificar, né? O pastor, ele identificou, ó, esse irmão tem um chamado missionário, vamos preparar ele para que ele se torne um missionário, para que um dia nós integramos ele no campo. Isso é missões da igreja, querido. O verdadeiro missionário é aquele que tem um ministério constituído por Deus. Ele deve estar exposto a dar e perder a sua própria vida. Isso é um ponto muito importante, querido. O verdadeiro missionário, ele tem que ter esse discernimento, essa convicção. Isso é para o verdadeiro missionário, de que se um dia, se ele for para um campo missionário, ele pode ter que perder a sua vida, mas vai ganhar com Cristo Jesus, né? Ele perde na obra missionária e ganha com Cristo, né? Então, ele dá a sua vida em prol da obra missionária, né? Ele tem que estar disposto a perdê-la, se for necessário, a perdê-la. Tem muitas pessoas que o verdadeiro missionário, que é chamado realmente verdadeiro, ele sabe que ele pode morrer no campo missionário. Quem não tem esse coração aberto, quem não tem essa conscientização que pode morrer no campo missionário, que pode um dia ir para o campo missionário e perder a sua vida, nem deve ir. Na verdade, a pessoa que não está disposta a morrer pelo Evangelho não tem um ministério missionário específico. O verdadeiro missionário sabe que um dia ele pode morrer no campo, em nome das pessoas. É ali, querido, no campo. Um dia, se ele foi enviado para a Arábia Saudita, né, onde mata muitos cristãos, querido, né? Será que ele vai recuar? Será que ele vai dizer, não, eu não vou não, lá mata muita gente, né? Então, na Arábia Saudita, é muito perseguido, querido, né? Mas o verdadeiro mesmo, tem o verdadeiro chamado para ser um missionário, ele vai. Agora, vamos tirar quem é o apóstolo? Ministério apostólico.
formado pelos 12 discípulos de Jesus, se findou. Nenhum apóstolo como eles hoje não tem, querido. Para ser um apóstolo como os 12, é necessário ter um testemunho ocular, ou ter visto ou andado com Jesus, ou com um dos 12. Segundo canonicidade, que é a inspiração para escrever livros e cartas bíblicas. Sendo assim, o ministério apostólico dos 12 já passou. Por que eu estou trazendo esse ponto? Vamos entender. Porque muitos hoje em dia se titula apóstolo. E as pessoas dizem, quem é um apóstolo? Apóstolo é um missionário. Será que os apóstolos têm que levantar pois são missionários? Será que eles fazem a obra do apóstolo? Aí que a gente tem que entender que o ministério não existe mais, querido. Não, ninguém é levantado mais como os 12 foi levantado. Não, de maneira nenhuma. Entendeu? Eles tiveram um ministério específico de Jesus, que foi só para eles. E por que ninguém se levanta mais como os 12? Para ser um dos 12, tinha que ter testemunho ocular, ter visto Jesus, ou ter andado com Jesus. Agora, para ter um chamado apostólico como eles, tinha que ter velocidade. Eles tinha que ter inspiração para escrever livros da Bíblia. Ninguém anda com Jesus como os 12 andavam. E ninguém escreve como os 12 escreveu, entendeu? Encerrou ali em Apocalipse, entendeu? Ninguém mais escreve a Bíblia, entendeu? Mas, o que significa a palavra apóstolo? A palavra apóstolo significa enviado. Então, no sentido de ser enviado, Deus ainda levanta apóstolo hoje, mas não como os 12, mas no sentido de ser enviado. Vamos ver o tópico aqui. Porém, a palavra apóstolo significa enviado, ou aquele que é enviado a um lugar aonde não foi pregado o evangelho. Esse é um ministério, querido. Vá lá, você que é apóstolo, faz esse trabalho. Onde que é? Entendeu? Então, o missionário legítimo hoje é o apóstolo dos nossos dias. Entendeu? O apóstolo tem que ser enviado em lugares que não foi pregado para desvabrar nações, fronteira. Existe esse ministério, entendeu? Esse ministério é um ministério missionário, querido, né? Tem muitos lugares que não tem igreja, né? Se hoje um missionário é enviado para uma região distante, onde não tem igreja, o evangelho não chegou, onde há perseguição, e ele chega lá e abre a igreja, abre a congregação, pontos de pregações ou bases missionárias, né? Ele é um apóstolo, porque ele é um enviado. Mas para ser um apóstolo, hoje tem que ir e desbravar. Não é estar ali dirigindo igreja, não. Né? Entendeu? Então, nós também vamos falar também depois de missionários que fazem o trabalho local. Tá bom? Na próxima aula vamos estar falando, né? Então, o apóstolo é aqueles que vai para onde as pessoas não foi ainda, entendeu? Então, querido, esse é o apóstolo, é o missionário de hoje, entendeu? Então, o missionário legítimo hoje é o apóstolo do nosso dia, né? Então, é aqueles que vai para a região que o evangelho ainda não chegou, né? Mas eu fico observando que os apóstolos aqui querem estar na cidade, na televisão, né? O apóstolo de hoje é conhecido popularmente como missionário, querido, entendeu? Isso se deve à banalização do título de apóstolo. Foi banalizado. Então, as igrejas preferem dar o nome de missionários, tanto como locais, quanto que vão para outros lugares, para outros países. Entendeu? O título apóstolo não existe mais, querido. Não existe. Entendeu?
São chamados de apóstolos, não saem do púlpito, eles só querem fazer, vou deixar bem claro aqui, querido, quer fazer showzão na igreja, que esse tipo de coisa, e acha que é um apóstolo, entendeu? Quem tem aqui que pode ser um apóstolo, querido? Quem tem aqui, entendeu? Se titula apóstolo, eles são apóstolos, mas está lá no púlpito da igreja. O apóstolo é para ir levar a palavra aonde não foi enviado a palavra, entendeu? Que não tem igreja, entendeu? Além disso, querido, afirma que a palavra tem o mesmo tempo, a autoridade que tinha os 12, entendeu? Tem pessoas que abusam do seu poder para manipular as almas, para manipular as ovelhas. E diz: olha, a minha palavra tem o mesmo autoridade dos 12. Esse foram apóstolos, eu também sou. Existe em muitas igrejas. Há poucos dias eu vi a unção apostólica, né? Só Deus, né? A Bíblia é bem clara, querido, que os sinais seguem aos apóstolos, né? Entendeu? Então, tem que haver, querido, sinais, prodígios, maravilhas, cura, libertação, entendeu? Deus entrega visões, Deus revela, entendeu? Só que a nossa fé não está fundamentada nisso. Se Deus revelar, se Deus fazer milagre, se Deus mostrar sinais, nós cremos. Se Ele não revelar, nós vamos continuar crendo que Jesus é o Senhor. A nossa fé não pode estar fundamentada em sinais e milagres. Tem que estar fundamentada em Cristo. Aí é onde eu volto naquela. Vou para a igreja e falaram para mim que eu fui curado e eu não fui. Ela foi fundamentada em sinais, não em Jesus. Esse não é o verdadeiro evangelho. Então, se alguém vem que prega outro evangelho, ainda que seja eu, você é considerado maldito, anátema, entendeu? Então, os sinais acompanham o ministério, querido, do apóstolo. Desvia a atenção das pessoas, até a própria Satanás pode realizar, querido. Entendeu? A fé cristã não pode estar fundamentada em milagres, mas sim em Cristo Jesus. Até Satanás. Livro de Apocalipse, a Bíblia diz que nos últimos tempos ele vai fazer sinais e vai enganar a muitos. Está na Bíblia, está na palavra de Deus, né? Então, se o próprio diabo pode fazer sinais e maravilhas, a nossa fé não pode estar fundamentada nisso. A nossa única regra de fé e prática é o verdadeiro missionário enviado aonde o verdadeiro evangelho não chegou. Esse é o verdadeiro apóstolo. Será que tem alguém aí que vai assistir essa aula que se diz apóstolo, que está fazendo esse trabalho? Hã? Fala para mim. Verdadeiro apóstolo é aquele que é enviado locais que não chegou. Agora, o verdadeiro missionário é aquele que é implantador de igreja, que planta a igreja, né? Entendeu? Então, quem ama a obra missionária quer fazer o evangelho crescer, vai levantar congregações, vai levantar base missionária, ali ele vai discipular, ali, querido, né? O pastor vai estar visitando ele, o trabalho começa a crescer, começa a ficar bonito, começa a fazer os seus departamentos, aí de repente ele tem que ir embora para outro lugar, para começar tudo de novo, para que a obra cresça, né? Foi para isso que Deus chamou o missionário, né? Quem tem o chamado missionário não fica parado, entendeu? Quem tem o chamado missionário, querido, ele continua, né? Ele continua fazendo a obra do Senhor Jesus. Agora, tem pessoas que dizem que tem um chamado missionário, né? Que chamado missionário é esse, querido? Outros que dizem que é apóstolo. Que apóstolo é esse, meu amigo? Que apóstolo é esse? Que esse apóstolo, ele é um apóstolo só de dentro da igreja, é um apóstolo que sempre está ali dentro da igreja, né? Sempre está ali, querido. Então, sempre ele está ali dentro da igreja, querendo ver multidões, querendo ver, vamos colocar, queremos ver muitas vezes coisas
muitas vezes não convém, querido, né? Então, nós vamos estar bem atento mesmo, você que tem um chamado para missões, querido. Você tem que renunciar várias áreas, entendeu? Para depois, querido, você dizer verdadeiramente, eu tenho um chamado específico de Deus. Quer ver? Eu estou encerrando esta aula aqui. Ó, preste atenção, eu tenho hoje um rapaz que está no campo missionário, melhor, eu tenho dois no campo missionário, eu tenho um que está no campo missionário em Minas Gerais, né? Missões em outro estado, está fazendo missões em outro estado. Ele foi como missionário da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Água Viva, que é o pastor Marco Henrique Scarpa. Ele tinha acabado de ganhar uma casa, o Senhor tirou ele de um mundo obscuro que ele estava, né? Nós preparamos ele, né? Com a família dele, ele tinha acabado de ganhar uma casa para morar, né? Mas como ele tinha no coração a sede de fazer um trabalho missionário, né? Quando eu cheguei para o pastor Marcos, né, que hoje é pastor Marcos Henrique Scarpa, eu cheguei para ele e falei para ele, o que ele falou comigo? Pastor, eu e a minha esposa nós vamos orar, né? E com 30 dias eles me deram a resposta. Eles foram para uma localidade, querido, bem difícil, mas muito difícil mesmo, né? E lá o missionário, querido, ele não fica escolhendo onde ele vai pregar. Missionário, você vai encontrar um missionário Marcos no YouTube, ele pregando dentro da igreja católica, pregando a palavra de Deus. Você vai encontrar ele também em centro espírita, mas hoje, querido, ele é um dos pastores mais quisto ali daquela cidade, mais visto ali naquela cidade. Então, querido, missões é isso. Hoje ele está com toda a família dele criada, né? Os meninos formando, que foi para lá tudo criança, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje ele trabalha com trabalho de acolhimentos ali, ele trabalha com dependentes químicos. Hoje ele faz um trabalho muito lindo, um trabalho social naquela cidade, né? É o missionário Marco Henrique Scarpa, lá em Minas Gerais, em Amorés, né? Então, esse é o trabalho de um verdadeiro missionário de Cristo Jesus, né? E depois de 5 anos, querido, eu tive um problema de saúde, eu deixei o campo com uma pessoa, né? E depois essa pessoa foi e municipou o missionário, né? Para não mandar ajuda para o missionário. Vou colocar bem claro aqui, porque quando ele estava lá, graças a Deus, o salário dele, a igreja bancava o salário dele, pagava aluguel, pagava programa em rádio, entendeu? Ajudava a pagar os aluguéis de casa de recuperação, né? E graças a Deus, hoje o pastor Marco cresceu, né? Ali, cresceu, não quero dizer, querido, crescendo, ele cresceu na graça, ele caiu na graça do povo, o povo procura ele, vereador, prefeito, pessoas do CAPS, pessoas, todas as pessoas ali procuram o missionário Marcos, né? Pessoas do mundo do crime procuram para ele aconselhar, outras vezes para internar, pessoas do mundo do tráfico muitas vezes procuram. Quantas pessoas foram libertas, né? Essa semana eu recebi de uma pessoa, das primeiras pessoas que foi internado ali há 11 anos atrás, graças a Deus está de pé, glorificando o nome do Senhor Jesus. Então esse é o trabalho missionário. Quando o seu pastor querer te convidar, né? Porque ele está vendo que você tem um chamado missionário, vai orar, vai jejuar, conversa com a sua esposa, conversa com a sua família, porque o trabalho de um missionário é dedicar a vida a Cristo. Missões em hebraico é Marte. Marte quer dizer morte. Você está preparado? Então o missionário tem que estar preparado para a vida e para a morte. Se você perder a sua vida aqui, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que você o achará lá,
na glória celestial, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Assim eu estou encerrando esta aula de hoje. Essa é a primeira aula de missiologia. Eu estou encerrando hoje e, se Deus quiser, se Deus nos permitir, né, nós teremos fazendo a outra aula de missiologia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Só para reflexão, para me encerrar aqui, querido, ó, a tríplice missões da igreja, né? A igreja tem que ser, foi chamada, a reunião é chamada de fora para dentro, para adorar o Senhor, para exaltar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Segundo, edificação, atender os domésticos da fé, levando aperfeiçoamento, fortalecimento e no crescimento, querido, daquelas pessoas, para que amanhã eles estejam, querido, interessados a fazer o ID de Cristo Jesus, querido. Olha, eu quero dizer mais para você que está me ouvindo. Não importa quantas pessoas, querido, que aceitou Jesus, não importa quantas pessoas que aceitou Jesus, que tem quantos anos de crente, que não precisa de você de uma palavra amiga sua, não. Precisa de uma palavra amiga sua, querido. Tá? Que Deus possa estar nos abençoando. Terceira, né? Tríplice é evangelização. Jesus disse: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, querido, né? E também para fazer missões, né? Que precisa fazer missões, pastor? Precisa, para fazer missões, precisa de oração, contribuição e que a pessoa esteja à disposição para fazer a obra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, assim se o Senhor nos permitir.